Olá pessoal, vamos começar a nossa aula aqui sobre radiciação, né? Radiciação. E o primeiro passo que a primeira coisa que a gente vai utilizar aí é a questão dos números quadrados perfeitos. O que vem a ser um número quadrado perfeito? Por exemplo, o número 16 ele é um quadrado perfeito. Por quê? Quando a gente decompõe o 16 em fatores primos, a gente faz 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então aqui a gente encontra essa decomposição aqui em fatores primos. Você consegue colocá-lo sempre aos pares. O número 2, a gente consegue escrever 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado, né? Outro exemplo de um número quadrado perfeito, por exemplo, 1225. 1225, como ele termina com 5 aqui, a gente não vai tentar dividir por 2, nem por 3. A gente vai partir já para o 5, que é o próximo primo. Então, 1225 por 5, ele vai dar 245. E aí, novamente, terminando em 5, a gente vai dividir por 5. E aí a gente tem o 49. 49. E aí a gente pode dividir o 49 por 7, que são 7. E o 7 dividido por 7 é 1. Então, novamente, a gente pode escrever aos pares. 5 vezes 5, 5 ao quadrado, vezes 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Novamente, a gente está diante de um número que é quadrado perfeito. Agora, por exemplo, 125. 125. A gente vai dividir por 5, porque ele termina em 5, né? Dividindo 125 por 5, a gente tem 25. E podemos dividir por 5, que vai ser 5. Podemos dividir por 5, que vai ser 1. E aí, a gente está diante, não de um... A gente pode até escrever esse par aqui, 5 ao quadrado, mas o próximo é 5 a primeira. Então, isso aqui não é um quadrado perfeito. O número só vai ser quadrado perfeito quando você formar as potências de 2 e não sobrar nenhum número, igual, por exemplo, esse 5 a primeira aqui. Então, você sempre vai somar várias potências, vai fazer uma multiplicação de várias potências de 2. E esse número vai... Porque quando a gente multiplica 2 ao quadrado são 4, 4 vezes 4 são 16. 5 ao quadrado são 25, por exemplo, aqui esse número aqui é o 25. E se a gente multiplicar 25 vezes 49, a gente vai chegar nesse número aqui, 1225. Certo? Então, por isso que esses números que eu apresentei agora são ditos os quadrados perfeitos aí, né? Isso é uma coisa importante. Por enquanto eu não vou falar o motivo, mas a gente vai usar essa questão aí dos quadrados perfeitos, tá? Muito bem. Outra questão é o seguinte: a gente ficar ciente e saber da equivalência entre uma radiciação e uma potenciação. Para falar dessa equivalência, eu vou utilizar aqui um conceito de área, né? Eu vou utilizar a área de um quadrado. Vou chamar isso, faz de conta que isso aqui é um terreno, né? Isso aqui é um terreno quadrado, certo? E sendo quadrado, eu vou escrever aqui quadrado porque o meu desenho não ficou bom, certo? Só para a gente... tá parecendo um retângulo aqui, mas na verdade esse lado é exatamente igual a esse lado, eles têm a mesma medida. Esse terreno que nós estamos dizendo que ele é quadrado, ele tem uma área de 144
metros quadrados. E como que a gente faz para descobrir uma área? Quando a gente está calculando a área de um quadrado, a gente sabe que a gente tem que multiplicar esses dois lados, né? Eu faço esse lado vezes esse lado, eu encontro a área do quadrado. Então, isso significa o seguinte, que lado vezes o lado dá 144, né? Porque a gente está dizendo que a área do quadrado é 144. Só que lado vezes lado, ele pode ser escrito como L ao quadrado, igual a 144. E isso aqui é uma potência, sendo que esse termo aqui se chama expoente, né? Que esse termo aqui se chama base, para quem se lembra aí, e que esse termo aqui se chama potência, né? Então, nós estamos diante de uma potência. Muito bem. Só voltando aqui, ó. Tirar só essa parte verde para a gente continuar o raciocínio. Maravilha. Bom, já que a gente está diante de uma potência, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Lado vezes lado são 144. Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 144? Essa que é a questão. Que número que eu vou multiplicar ele mesmo, ele por ele mesmo, e a resposta vai ser 144. Se a gente pensar, por exemplo, no número 10, 10 vezes 10, a gente sabe que é 100, né? Então, obviamente não é o 10, mas está perto, né? Se a gente pensar, então, vamos subir um pouco mais, se a gente pensar em 11, 11 vezes 11, né? 1 vezes 1, 1, depois 1 vezes 1 dá 1 aqui, 121. Mais perto ainda, né? Então, qual que é o próximo número que a gente vai multiplicar por ele mesmo, que com certeza vai dar o 144? Vai ser o número 12. Número 12. 2 vezes 2 são 4, 2 vezes 1 são 2, 1 vezes 2 são 2, 1 vezes 1 é 1, somando aqui, né? 1, 4 e 4. Então, essa é a nossa resposta, 12 vezes 12. Deixa eu apagar esse trechinho. 12 vezes 12 é realmente 144. Então, isso significa o seguinte, que a gente pode escrever essa potência numa equivalência, deixa eu melhorar esse símbolo aqui, com uma radiciação. Então, uma potência equivale a uma radiciação. A gente pode dizer que raiz quadrada de 144 é 12. Então, eu vou só escrever melhor aqui, ó. Então, a gente pode fazer essa equivalência, ó. 12 elevado ao quadrado é igual a 144, e isso equivale a dizer que raiz de 144 é igual a 12. Isso não é sinal de igualdade, isso é sinal de equivalência. Equivalência, né? São duas contas que têm uma equivalência. A gente diz que 12 ao quadrado é 144 e a gente pode dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. Vamos fazer mais algumas equivalências aqui, só para a gente guardar bem isso aí na memória, né? Guardar bem essa questão da equivalência. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 4. Então, equivale a dizer que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. 2 elevado à terceira, sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2. Cuidado aqui, viu? Não vai fazer 2 vezes 3, 6. Porque 2 à terceira, ou 2 ao cubo, não é 6.
2 ao cubo é 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Então, equivale a dizer que raiz cúbica de 8 é 2. E aí eu vou dar uma atenção na questão da nomenclatura. Essa parte aqui, ó, recebe o nome de índice, né? Esse símbolo é o radical. Esse símbolo é o radical. O que está dentro da raiz é o radicando. Radicando. O que está aqui como resposta, né, é a raiz. Essa é a raiz. Certo? Só retomando aqui, ó, na potência também tem a sua nomenclatura. Isso aqui se chama base. Isso aqui se chama expoente. E essa é a resposta, se chama potência. Isso aqui se chama potência. Então, ó, a base vai ser a resposta no final. O expoente vai ser o índice. E o radicando, a potência, que seria a resposta aqui da potenciação, se torna o radicando. Certo? Então, essa equivalência aqui é muito importante. Bom, vamos fazer mais um aqui, mas pelo menos mais algumas equivalências, para que isso fique bem especificado aí, né? Então, por exemplo, se eu disser que, vamos colocar aqui 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Isso, então, equivale a dizer que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Uma coisa importante é o seguinte, a gente não representa o 2 aqui em cima da raiz, certo? Esse 2 aqui, ele existe, ele está aqui, mas não precisa ser escrito. Então, quando a gente escreve raiz, a gente sabe que é raiz quadrada, tá? Não tem necessidade de representá-lo. Bom, vamos fazer uma outra aqui, por exemplo. 5 elevado à terceira vai ser 5 vezes 5 vezes 5, né? Quando é 5 elevado à terceira, é isso que acontece. Então, 5 vezes 5 são 25, e 25 vezes 5 vai ser 125. 125 equivale a dizer, então, que a raiz cúbica de 125 é 5. Então, é dessa maneira que a gente faz a equivalência entre uma potência e uma radiciação. Uma potenciação e uma radiciação. Pense que essas duas operações são irmãs, né? Elas andam juntas. Toda vez que você faz uma, você também está fazendo a outra, certo? Bom, muito bem. Então, essa é a nossa primeira videoaula aí para o 9º ano, certo? É uma revisão aí do que a gente já falou, a gente já trabalhou em sala de aula. Nós vamos fazendo cada vez mais aulas aí, depois eu vou postar uma das propriedades, né?